Senhor, não é soberbo o meu coração, e nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta no braço de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Quando eu anunciei antes da leitura qual a direção que a reflexão, que a mensagem desta noite tomaria, é porque após a leitura do texto, eu quero fazer uma pergunta inicial. O que você, ou o que nós, podemos fazer para não viver uma vida cristã paralisada? Uma simples vida religiosa, vivendo apenas dentro do contexto social de liberdade religiosa que nós vivemos em nosso país. Você pode ser um cristão ativo, ou você pode ser um cristão inativo. Você pode ser um cristão produtivo, ou você pode ser um cristão dormente. Pode ser um cristão nominal, ou pode ser um cristão consciente, que vive intensamente o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina. Então, a importância da pergunta, agora individual: o que você pode fazer para não viver uma vida cristã sem propósito? O fato, meus irmãos, é que nós precisamos evitar este perigo que nos envolve e que pode nos acometer em qualquer momento, seguindo a direção de um movimento sem maturidade, sem consistência, sem sentido, sem significado algum. Eu penso que ser um religioso sem propósito é ser nada. Talvez, por alívio de consciência, dizer: eu pertenço àquela igreja, eu pertenço àquela religião, nada mais do que isto. O escritor da Epístola aos Hebreus, lá no capítulo 6, versículo 1, ele destaca o seguinte: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. O escritor da Epístola aos Hebreus, ele está querendo dizer algo muito simples e objetivo. Além de vivermos os princípios elementares da fé em Cristo, nós precisamos pôr dinamismo na nossa prática cristã cotidiana. Porque Deus quer, queridos irmãos, que nós cresçamos na graça e cresçamos no conhecimento de Jesus Cristo, o que é o nosso Salvador. O apóstolo Pedro, nesse sentido, na segunda epístola, no capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim estaremos glorificando para o dia eterno de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, a maturidade social, ela é aprendida aos poucos, mas a maturidade espiritual exige alguns elementos muito dinâmicos e punjantes. A maturidade, o alcance da maturidade espiritual exige disciplina, que é a aplicação. Ela exige devoção, que é o nosso apego a Deus e às coisas de Deus. E exige também sacrifício da nossa parte. E o que é esse sacrifício da nossa parte? A doação do nosso ser, sinceramente,
ofertados a Deus. E quando eu olho para o Salmo 131, e às vezes um salmo pequenino, que pode até em algum momento aliviar a consciência daquele que lê pouco a Bíblia, e ele então, em vez de ler o Salmo 119, ele fala, vou ler um pequenininho hoje. E aí pega o Salmo 131, 3 versículos apenas, e passa assim, rapidinho, né? 3 versículos que parece que é um texto quase que neutro, né? Mas ele não é neutro e ele não é um salmo que deve passar rapidinho. Na verdade, ele é extremamente profundo. Senhor, olha a profundidade disso. Senhor, não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Mas, pelo contrário, eu me calo, sossego a minha alma e faço isso como uma criança que se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. E ele então termina dizendo algo como que esperarei pelo Senhor. E ele diz assim, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. E aqui o salmista, meus queridos irmãos, tem alguns pontos chaves que precisam ser observados na leitura desse texto. Primeiro, não a arrogância, não a soberba, não o orgulho próprio, mas algo que contrasta com a arrogância, a humildade da alma. E a humildade da alma que leva à dependência de Deus. E essa dependência de Deus enche o coração e a alma de esperança, que produz confiança e dependência. Observe bem estas ênfases, essas palavras-chave. Elas criam como que se fosse uma corrente com elos muito fortes. Não arrogância, esperança em Deus, humildade da alma, confiança e dependência no Senhor. E isso nós podemos enquadrar bem aqui no início da leitura do texto. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, mas eu quero conhecer a Deus e me aprofundar nas coisas de Deus. E é nesse sentido que vem a responsabilidade de cada um que se diz cristão. E aqui eu quero... eu sei que há pessoas aqui que não são da igreja presbiteriana, mas são de outras igrejas, são de outros meios cristãos, e portanto, mesmo não sendo da igreja presbiteriana, você como cristão, eu gostaria que você entendesse que você tem uma responsabilidade com aquilo que Deus te deu, que o faz ser cristão. E a primeira questão sobre essa responsabilidade, que o torna responsável pela sua dinâmica pessoal cristã, pela sua definição de vida cristã, a primeira questão, nós precisamos de desenvolvimento para não nos tornarmos eternos bebês, eternas crianças espirituais. É preciso crescer, é preciso deixar de ser criança e assumir a responsabilidade como uma pessoa adulta, entende as coisas da vida, que entende as coisas da vida. Nós vemos aqui as crianças andando pelos corredores, a Lúcia estava aqui agora com o pai dela, o Pedro andando pelo corredor, as meninas ali, são crianças, precisam de referenciar suas vidas nos seus pais. Mas agora aqui nós estamos adultos, todos, quase todos, alguns meninos mais novos, mas aqui agora nós somos homens e mulheres, jovens, adolescentes, nós somos mais velhos até. E aqui a nossa definição pessoal, nosso caráter, a nossa identidade pessoal, ela precisa ser significativa. Quem sou eu? E como é que eu estou vivendo?
Como é que eu estou me apresentando? Como é que eu estou me relacionando no mundo em que eu me encontro? Como é que eu estou interagindo com as pessoas? Nós temos hoje uma dinâmica na sociedade onde ninguém é de ninguém, nada, as coisas são voláteis demais, tudo é muito fluido. Ninguém assume a sua responsabilidade naquilo que se manifesta, principalmente nas redes sociais, nas comunicações, nas interações. E é muito comum as pessoas fugirem daquilo que elas deveriam dizer: não, eu sou responsável, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando, eu sei quem sou. Nós temos uma sociedade infantilizada, infelizmente. Mas quando nós pensamos no caráter cristão, um homem cristão, uma mulher cristã, então nós precisamos entender que não é assim que nós precisamos viver. Eu não ando à procura de coisas demais para mim, mas eu tenho consciência de quem eu sou, qual é o meu caráter, e o meu caráter cristão aponta para eu ser desenvolvido, maduro, adulto, responsável, consciente, onde eu sei onde eu estou e eu sei o que eu estou fazendo. As crianças acham que ser dependentes da mãe é uma situação confortável e segura, e não querem perder essa segurança. Mas essa perda é essencial para que elas encontrem a liberdade e as oportunidades para adquirirem diversos tipos de amadurecimento. O desmame é uma experiência crítica para as crianças, porque elas sentem que foram rejeitadas por uma mãe que não as ama. De modo geral, criancinhas não sabem que o desmame é uma prova de que a mãe realmente as ama e quer promover o desenvolvimento do seu filho. Até que, com o passar dessa etapa, a criança entende que agora ela tem novos desafios para a sua vida. E é aí que começa a surgir as responsabilidades pessoais. As professoras da pré-escola vivem isso daqui. Essa dinâmica é muito interessante. Mas é ao assumir essas responsabilidades é que vem o início do desenvolvimento. O mesmo ocorre na vida espiritual. O Senhor nos desmama carinhosamente das coisas temporárias da infância religiosa, da infância cultural da igreja, que nos fascinam. Embora muitas pessoas ainda se prendem demais à estrutura religiosa e pouco se envolvem com a dinâmica da fé e a dinâmica das coisas de Deus. É triste isso, mas como há escravos de religiosidades e pouca identidade espiritual naquilo que fazem, refletindo a moral, refletindo a ética, refletindo a espiritualidade, enfim, refletindo a maturidade. Eu sou um cristão e vivo como cristão. Portanto, viver a completude da vida cristã é essencial para todos nós. Você quer entender melhor isso que eu estou dizendo, que parece complexo demais? Abra a Bíblia na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Já ouviu aquela frase? Todos nós chegamos a um momento onde nós temos que experimentar a separação de criança para ser adulto? É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo.
para todos nós, chega a hora de deixar de ser criança. Na vida cristã é a mesma coisa. Chega a hora de nós assumirmos quem nós precisamos ser e quem nós queremos ser. E nós então precisamos pensar como maturos, com maturidade, como homens e mulheres amadurecidos. Volto-me à Epístola aos Hebreus novamente, lá no capítulo 5, versículo 12 a 14, quando o escritor diz assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, e aqui ser mestre é aquela coisa assim, eu tenho conhecimento, eu tenho estudo, eu tenho preparo, eu tenho profundidade, eu consigo dissertar sobre as ideias, eu consigo entender o conteúdo dessa disciplina, desse tema. Então, quando devíeis ser mestres, entendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O escritor aqui está dizendo: irmão, você precisa ser homem e mulher maduro na fé. Homem e mulher maduro na fé cristã. Homem e mulher maduro no conhecimento da vontade de Deus sobre a sua vida. Homem e mulher maduros na prática da vida cristã. Homens e mulheres, tenham identidade própria, saibam quem você tem crido e viva com profundidade a sua crença, a sua fé. Quando você deveria ser mestre, na verdade, infelizmente, tem gente que volta a ser infantil, pré-escolar. Antes, chegou a hora de você ser mestre nos assuntos da vida cristã. A igreja existe para isso, irmãos. É para dar esta maturidade, para dar esse ensino, para conduzir através do ensino, dos desafios, das orientações, para deixarmos de ser crianças e nos tornarmos adultos na vida cristã. Você já pensou nisso em relação à igreja a qual você faz parte, a igreja que você frequenta? A aplicação desse primeiro ponto é exatamente essa: maturidade espiritual, leite versus alimento sólido, prática e exercício, em vez de apenas ter conhecimento vago. Nós precisamos encarar o desafio do crescimento espiritual. Acredite, Deus deseja e trabalha para que você seja desmamado. E qual é o problema disto? Criança sempre é imatura, nunca decide sozinha, e às vezes, quando tenta decidir sozinha, fica amedrontada diante dos desafios. Não tem consciência, não tem conhecimento das coisas conforme elas são. Eu vejo isso na minha netinha Lúcia, é assim. E às vezes a gente não entende, né? Às vezes a gente não entende. Final do dia a Lúcia está totalmente cansada, irritada. Andar 2 quilômetros com ela dentro do carro é um sacrifício, porque ela quer brincar, quer descansar, está exausta. Mau humor terrível. Mas quem é o adulto na hora de levar a Lúcia embora para casa? Um homem, avô, e uma mulher, avó. E nós, os adultos, precisamos contornar a situação. Assim é a vida cristã. Nós precisamos ter conhecimento e profundidade para contornarmos as situações da vida, da comunhão com Deus, na vida espiritual. Ou você quer ser eterna Lúcia, eterno bebê?
eterna criança. A segunda questão que eu quero destacar aqui no texto, que o salmista me diz e me mostra que eu posso observar, é preciso sinceridade e humildade para não fingir maturidade. Fingimento. Às vezes fingimos ser maduros. Às vezes fingimos ter conhecimento. Às vezes fingimos responsabilidade. Às vezes fingimos segurança. Às vezes fingimos saber das coisas. E isso significa apenas nada menos e nada mais do que manter as aparências. É preciso nos interessar pelos assuntos dos adultos, na idade, no momento, na circunstância apropriada. Crianças que querem ser adultas são crianças grotescas. E não funciona, elas não têm conhecimento para isto. Não têm mentalidade para isso, não têm experiência para isto. E sobre a palavra de Deus, lançamos mão, às vezes, de tecnologia digital, temos várias versões da Bíblia, mas nós não conhecemos o conteúdo e nem o sentido da palavra escrita, aquilo que é oferecido a nós através das fontes que estão ao nosso alcance, como forma de nos alimentar espiritualmente, como forma de termos crescimento. Temos tudo ao alcance, temos igreja ao alcance com livre acesso, temos liberdade religiosa no país em que vivemos. Temos pregadores, temos escolas dominicais, temos tanta coisa. Semanalmente ouvimos sermões, assistimos várias pregações. Tem gente que gosta de ficar agarrado na TV assistindo e nem sempre assiste coisa que presta, inclusive. Mas não adianta nada, não aplica também. Não aplica nada na vida. Não faz sentido, apenas gosta. Um dia eu estava visitando uma pessoa da família, estava ligado num programa lá de TV que não faz o meu gênero, programa desses pregadores aí. Eu falei, escuta, por que você está assistindo isto? Eu gosto. Ah, e o que você gosta disto? Que sentido isso faz para você? Ah, fica aí enquanto eu vou fazendo as coisas. Fica aí enquanto eu vou fazendo as coisas. Uma irmã uma vez me disse, como eu gosto de assistir as pregações do Hernandes na TV. Falei, qual foi a última pregação que você ouviu dele? Tá bom. Qual foi o texto bíblico que ele citou? Qual foi a mensagem que tocou o seu coração ouvindo a pregação dele? Você está entendendo o que é fingimento e passatempo? Você está entendendo? Enquanto que aquele que busca, que lê apenas 3 versículos e nele medita, e reflete, e considera, e vê o quanto esses 3 versículos têm a ver com a sua vida. Como, por exemplo, eu estou propondo a reflexão dessa noite. Esses 3 versículos chamando a responsabilidade da vida cristã. Eu não ando à procura de grandes coisas, pelo contrário, eu sossego o meu coração, eu sossego a minha alma, que quer dizer, eu paro para ouvir, eu paro para entender, eu paro para receber, porque eu quero me alimentar, eu quero algo sólido para a minha alma, e isso faz sentido para mim. Para ter crescimento espiritual, meus queridos irmãos, é preciso aceitar as oportunidades de servir, as oportunidades para receber, aceitar as oportunidades e as possibilidades para conhecer mais e pôr em prática aquilo que ouviu, aquilo que recebeu, aquilo que veio de Deus para a sua própria vida. Não com fingimento.
mas com verdade. Sempre no gabinete pastoral, principalmente, ou num momento de estudo, de aconselhamento, e ao citar a Bíblia eu falo: irmão, isso faz sentido para você? Porque o objetivo é esta mensagem fazer sentido para você. E o que eu desejo nesse segundo argumento da pregação é: meu irmão, não tenha uma vida espiritual de fingimento, mas tenha uma vida espiritual verdadeira e intensa na presença de Deus. A semelhança da velha receita da igreja de Sardes, vamos lá no livro do Apocalipse agora, capítulo 3, os 6 primeiros versículos. O registro ali, ele tem uma significação muito forte para a igreja. O exemplo da igreja de Sardes é para assustar a comunidade cristã, quando diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como o ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe, há uma questão histórica relacionada a Sardes, que vai dar sentido a essas palavras que nós acabamos de ler. Sabe qual é essa situação histórica? Em Sardes era uma cidade forte. Seu passado era um passado de glória e de grande riqueza. Seus habitantes se gloriavam na segurança que as muralhas da cidade ofereciam. A cidade foi construída em cima de uma montanha. Os inimigos sempre eram derrotados, pois tinham que escalar para chegar à cidade. E ao tentar escalar aquelas muralhas, aquelas montanhas, para chegar lá à cidade, eles eram abatidos. Portanto, eles tinham orgulho de que a cidade nunca havia sido conquistada. Porém, um certo dia, um soldado inimigo, que estava observando e estudando para ver como o seu exército poderia transpor aquelas condições, foi aí que, numa noite, um capacete caiu lá de cima, da cabeça de uma sentinela que vigiava a muralha. E ele teve que descer por umas fendas que ficavam nas costas da cidade. Essas fendas tinham sido causadas pela erosão, e também não haviam vigilância nesta área, porque eles confiavam demais que aquela encosta ela era intransponível. Foi aí que Lágoras, o soldado que observava e estudava como vencer aquela fortaleza, escalou com 15 homens a passagem por essas frestas e abriram os portões da cidade. E Sardes foi finalmente derrotada após 14 dias de cerco. O escritor do livro do Apocalipse, João, ele lança esta mensagem da sua visão, dizendo assim: cuidado com a falsa segurança. O tempo, a trajetória, a vida causam
corrosões nas muralhas da vida. E através dessas frestas causadas pelas corrosões, pelas erosões, o adversário passa e vence você. Uma vida cristã de fingimento, de formalismo, só de religiosidade é assim. Eu confio, eu sou. Mas se não for, e se não tiver estrutura, não vai aguentar. Mais cedo ou mais tarde o inimigo vai te vencer. Por isso, meu irmão, minha irmã, a aplicação aqui é: as crianças que fingem ser adultas, porque o texto fala exatamente da questão da criança que se acolhe ao seio da mãe e ali ele se sente confortável e segura. Essas crianças que fingem ser adultas, elas não são fofinhas e ninguém as leva a sério. Mas os homens e as mulheres que levam a cabo as suas responsabilidades na vida cristã, com confiança, com oração e fé, com leitura da palavra e serviço a Deus, elas são vistas como pessoas maduras e responsáveis. E isso faz todo sentido. São fortalezas de fato, não falsas fortalezas. Então, o texto de Apocalipse 3, que fala da igreja de Sardes, traz consigo essa ideia. Conheço vocês, eu sei quem vocês são, conheço as tuas obras. Tomem cuidado, tomem cuidado. Portanto, é preciso tomar cuidado com o fingimento da vida cristã e ser um cristão verdadeiro e sincero e autêntico no tempo em que nós vivemos. E por último, e não menos importante, é preciso pagar o preço e começar a amadurecer. É preciso pagar o preço. A maturidade espiritual não é um destino, mas é uma jornada. Uma das coisas mais lindas que eu ouço na vida da igreja muitas vezes é a esperança da vida eterna com Deus, a esperança do céu. Tanto que a gente pergunta: quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Tá, mas e até chegar lá no céu, como é que você vai viver? Até chegar lá no céu. Porque para chegar até o céu você tem um tempo de vida, não tem? Hoje eu faço 61 anos. E 61 anos não são 61 dias. Esse tempo, o que ele significou para mim? E o que tem significado para mim? O seu tempo. Você tem 50, 48, 36. O que esse tempo de vida tem significado para você, meu irmão? Durante o tempo, queridos, que nós vivemos, na responsabilidade que Deus nos deu e nos chamou para sermos cristãos, nós precisamos pagar o preço disto. Nós precisamos de comprometimento com isto. E esta é a jornada. Eu gosto muito dos filmes que falam a grande jornada, a jornada da vida, a viagem, porque sempre trazem consigo essas metáforas do que pode acontecer durante esse tempo. E ali sempre tem umas lições interessantes. Então a jornada da vida espiritual, a jornada da vida cristã, a jornada do cristã, ela exige que nela nós tenhamos aquelas resistências necessárias, aqueles empenhos necessários. A vida cristã não termina quando nós nos encontramos com Jesus, pelo contrário, ela começa quando nos encontramos com Jesus, quando aceitamos a seguir os seus ensinamentos. A vida cristã segue quando nós nos submetemos à vida e ao senhorio com Jesus Cristo, aprendendo os seus ensinos e fazendo o que Ele nos orienta, em obediência sincera, quando nós aceitamos seguir os passos da vida com Jesus, andando conosco
E aqui, essa nova jornada, ela vai nos levar a grandes aventuras, grandes conhecimentos e a grandes conquistas. Por isso que no Novo Testamento nós vamos encontrar sempre a noção de Jesus, o Mestre, e os apóstolos, discípulos. E era interessante que as multidões que se reuniam para ouvir Jesus, ver os seus milagres e ver as suas obras, em alguns momentos Jesus Cristo perguntava para elas: o que vocês na verdade estão vendo em mim? O que na verdade vocês querem comigo? Ele fazia milagres, ele multiplicava pães, ele abençoava o povo, ele curava enfermos. E ele perguntou: mas o que vocês querem comigo além dessas coisas? Em uma certa ocasião todo mundo foi embora. Multidão que ele alimentou, multidão que viu os seus milagres, que contemplou suas curas. Apenas isso elas queriam. Elas não queriam vida com Jesus. E aí sobraram só os apóstolos, só os 12. E ele então olha para os 12 e diz assim: e vocês? Também não querem ir embora? Praticamente Jesus disse: vocês também não querem dar no pé, não? Aí alguém sabiamente diz assim: não, mestre, só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna. E aí então Jesus começa a trabalhar de uma maneira mais íntima e mais intensa com seus ensinamentos na vida daqueles homens. Não, Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Então, meus amados irmãos, aqui começa aquilo que de fato pode trazer maturidade espiritual. Sentar-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Ouvi-lo e guardar no coração seus ensinamentos. E não só guardar, memorizando e tendo discernimento, mas praticar os seus ensinamentos. Então Jesus vai propor profundas mudanças na vida, modificando o comportamento ético, modificando o comportamento moral e acrescentando mais e mais consistência às convicções espirituais. E eu quero citar o exemplo dos próprios apóstolos. Todos eles começaram essa vida com Jesus, não abandonaram o Mestre nesse momento, tiveram alguns momentos de fracassos, de inconstâncias, mas após a ressurreição de Jesus, aqueles homens movidos pelo Espírito Santo de Deus, eles assumiram todas as responsabilidades pertinentes. E os 11, que nós estamos aqui tirando Judas, e sabemos pouco de Matias, e acrescentamos Paulo, portanto, voltamos aos 12, de fato, todos eles assumiram, pagaram o preço de seguirem a Jesus. E sabe o que aconteceu com eles? Todos eles morreram por amor a Cristo. Foi o império, foi a perseguição dos judeus, o Império Romano, a perseguição dos judeus, as prisões, os sofrimentos tantos, e o livro de Atos nos relata tantos fatos que deviam fazer-nos corar de vergonha, onde devíamos ser como aqueles homens. Outras mulheres são citadas no livro de Atos, que deveriam fazer com que as mulheres também de hoje sentissem vergonha, por falta de maturidade espiritual. Tiveram maturidade espiritual. O escritor da Epístola aos Hebreus, ela faz uma
uma lista, ele faz uma lista muito grande de homens e mulheres que tiveram maturidade espiritual, chamados de heróis da fé, apontando para quem lê a carta aos Hebreus o desafio: você também precisa ser um herói da fé, cujo heroísmo passa pela maturidade espiritual. Não tem heroísmo na fé se não tiver maturidade espiritual. Pela fé, diz o escritor, pela fé, eles foram, fizeram, viveram e morreram. É preciso pagar o preço. Aí Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 5, ele diz assim: considerando que os jovens ainda conhecem pouco da vida, ele diz assim, exortando-os: semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos. Outrosim, revesti-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, porém concede graça aos humildes. Deus abençoa, fortalece a vida de pessoas que pagam o preço da responsabilidade pessoal em busca, em rumo, em direção à maturidade, sendo verdadeiramente cristãos. Para o amadurecimento espiritual, o maior preço a pagar é a humildade. Para os mais novos, devem submeter-se aos mais velhos. Para todos, devem usar a humildade ao se relacionarem uns com os outros. A razão? Deus se opõe aos orgulhosos e dá graça aos humildes. A mensagem é de humildade, submissão mútua, baseada no caráter de Deus, que exalta os que se humilham diante dele. Eu encerro a mensagem desta noite dizendo: precisamos crescer para aprender a andar, para não tropeçar tanto. Precisamos crescer para andar e não tropeçar tanto. Tudo bem, criancinha de 2, 3 anos, tropeçar ao tentar correr, tudo bem, faz parte, pernas curtas, né? Estrutura frágil, mas não faz sentido você desse tamanhão, carregando anos e anos de idade, tropeçar ao cair, ao andar. Não faz sentido. Metaforicamente falando, não faz sentido você conhecer tanto da Bíblia, conhecer tanto da religião cristã. Não faz sentido você dizer-se crente, mas não ter maturidade espiritual. Não faz sentido. Faz sentido você ser tudo isso de religioso cristão, mas ter consistência na fé, conhecer a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus e testemunhar a palavra de Deus. Isso faz sentido. Por isso, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma numa profunda reflexão, como a criança desmamada, não criança mais que está amamentando, que se aquieta nos braços de sua mãe. Aqui Deus é essa mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo, eu diante de Deus, eu e Deus. Então eu esperarei no Senhor, desde agora e para sempre, para viver a minha vida e chegar ao final dela, firme e forte nas promessas de Deus, firme e forte na prática da vida cristã, firme e forte na vontade de Deus para a minha vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a igreja, Deus abençoe você que está conosco hoje, que visita a igreja pela primeira vez.
que a palavra de Deus possa ter trazido para você um lampejo da graça de Deus, um despertamento para essa caminhada da vida cristã e ver que vale a pena. Senão você vai ser apenas mais um na multidão, apenas mais um que anda por aí, um zumbi no mundo que nós vivemos. Não, você está vivo, você tem, o sangue ainda pulsa, você é forte, você é valente. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Que o Senhor te conceda esse privilégio, hoje e sempre. Amém.